Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um encontro, dando sequência aqui às nossas aulas. Agora falando aí sobre o nosso terceiro momento, né, sobre ferimentos e sangramentos. Vamos ver aí o que nós temos a falar sobre isso, certo? O que é um ferimento? É um rompimento da pele, podendo ser superficial ou profundo, neste último caso podendo atingir até órgãos, vasos sanguíneos e ossos, né? Lembrando que o ferimento não é somente esse ferimentozinho leve aí, se bem que esse da imagem aí também já não está tão leve, né? Já é um ferimento perfurante, né? Com base no prego aí. Então ele pode atingir até órgãos, vasos sanguíneos e ossos. Só os vasos sanguíneos aí que estão um pouco mais superficiais, né? Pode ser provocado por arma de fogo, arames, pregos, pedaços de metal, entre outros, nessa parte aqui bem tranquila. Cuidados iniciais com o ferimento: lavar o ferimento com bastante água e sabão. Né? E lá na nossa aula introdutória nós falamos que não se recomenda colocar outros produtos em uma medida de primeiro socorro na queimadura. Né? No caso do ferimento aí também a recomendação é lavar com água e sabão. Manter o ferimento limpo e seco, proteger o ferimento com pano limpo e seco. Então, primeira medida, limpar o ferimento, né, e mantê-lo protegido, né, após a limpeza, para evitar contaminação por micro-organismos. Não retirar farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento, a menos que saiam facilmente durante a limpeza. Não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante, se profundo, não lavar para não aumentar o risco de hemorragia. Se possível, aproximar as bordas da lesão. Né? Então, esses dois últimos pontos aí, né? Eles têm a ver, né? E esse outro também, se comprimir, se sangramento, comprimir com atadura. Se a gente pegar esses três últimos pontos, eles têm a ver exatamente com o controle de hemorragia. Né? Se o sangramento comprimir o sangramento com atadura, aproximar as bordas da lesão e não lavar, né, em caso de coágulo sanguíneo. Então, se você puder juntar as bordas da lesão, isso vai acontecer em feridas cortantes, né, em feridas incisas, nós vamos já falar sobre elas, vai ser mais fácil aproximar as bordas. Né? No caso dos ferimentos contusos, né, são mais difíceis disso acontecer. Classificação de profundidade. Os ferimentos eles podem ser leves e ou superficiais e extensos e ou profundos. Os ferimentos superficiais, né, o que você vai fazer? Isso aí que nós já falamos, né? Lavar bem com água e sabão, usar uma gaze estéreo, né? Lavar e proteger. Né? Tem alguns passos aí que você vai seguir, né? E tudo que nós falamos está escrito aí. Também recomenda que você só aplique algum medicamento sobre o ferimento com indicação médica, né? Ou pelo menos minimamente se você souber o que você está fazendo, né? Que a gente obtém alguns conhecimentos, né? E você tem condições de fazer um raciocínio em cima da situação, né? Uma vez que vocês estão estudando para se tornarem profissionais de saúde. Então, a primeira situação de ferimento é esse superficial, né? Que é esse ferimentozinho aqui, que muita gente tem, mas recomendação não tem nenhuma, não precisa fazer curativo, né? Manter curativo, apesar de que a gente gosta muito de curativo. Então, a gente tem um ferimentozinho superficial, a gente já quer colocar um curativo. Para quem for trabalhar em unidade básica de saúde, né, muitas vezes as pessoas vão com esse tipo de ferimento para fazer curativo. Não tem indicação, né? Muita gente gosta de fazer, gosta de deixar coberto o ferimento, mas a própria lesão, ela forma lá aquela pele, aquela que a gente chama de casquinha, né?
e aquele processo cicatricial já protege o ferimento, né? Tem só que manter a limpeza. Classificação pelo agente causal, por quem causou essa lesão. Então, as lesões podem ser incisivas ou cortantes, provocadas por agente cortante, predomínio de comprimento sobre a profundidade, bordas regulares e nítidas, geralmente retilíneas. Exemplo, o corte de faca, o corte de bisturi, o corte de lâmina, né? Ele é um corte bem retinho, bem bonitinho. Quando acontece, você abre a borda do ferimento, né? Mais fácil de você fechar também. É mais fácil de suturar, de fazer o controle de hemorragia. Quando a lesão é assim, bem bonitinha, a semelhança da lesão cirúrgica, né? Do corte cirúrgico, da incisão cirúrgica. Mas nem sempre é assim, né? No caso da lesão corto-contusa, o agente não tem corte tão acentuado. A força do traumatismo é que causa a penetração do instrumento, né? Então, por exemplo, né, se você pegar uma caneta dessa daqui, por exemplo, essa caneta ela não é um instrumento de corte, certo? Mas a pessoa pode fazer um corte com essa caneta, se ela, num ato de maior violência, né, ou num acidente, aprofundar, né, o traumatismo dela pode fazer essa lesão. Isso é uma lesão corto-contusa agressiva, né? Faça isso em casa não, galera. Perfurante, né? Aí o agente é longo e pontiagudo, a semelhança aí de um prego, de um alfinete. Poderia ser essa caneta também, mas não arrastando, né? Seria de uma forma mais reta, né? Sem essa movimentação do trauma. Perfurocotusa, ocasionada por armas de fogo, podendo ter dois orifícios, um orifício de entrada e o orifício de saída. Então, esses são alguns dos tipos de lesões. Nós vamos seguir aqui com mais dos tipos. Abrasão ou escoriações, lesão superficial da superfície cutânea, com arrancamento da pele. É aquela lesãozinha superficial que a gente viu aqui, ó. Isso daqui é uma lesão do tipo abrasão, que a galera também gosta de chamar de escoriação, né? A pessoa sofreu um acidente, caiu de moto, e aí? Chega lá o miserável todo rasgado, todo arranhado, né? Aí o pessoal pergunta assim, teve alguma coisa? Não, não tive nada não, só escoriações, né? O que são as escoriações? São essas lesões superficiais, mas dói que só uma gota. Eu me lembro quando eu era criança, eu vinha de bike, eu tinha assim, no auge da minha sabedoria dos meus 6 anos de idade, aí eu vinha descendo uma bike, numa descida assim na minha bike, a 1.000 por hora, eu caí, né, e arranhei o corpo inteiro, né? Tive essa abrasão cutânea no tórax, no abdômen, nos braços, né? Passei uma semana com os coros ardendo. E é isso, mas não tive nenhuma gravidade, não fraturei nada, né? Não tive outra lesão. Foi só a escoriação, mas dói pra caramba. Temos aí a equimose, né, na qual há o rompimento dos capilares, porém sem perda da continuidade da pele. A equimose acontece o rompimento capilar, uma hemorragia embaixo da pele, porque a pele não rompeu. Se há hemorragia embaixo da pele, o que acontece? A pele fica roxa, né? Forma aquela mancha roxa, que se chama equimose, né? Quando você meio que bate ali e forma aquela mancha roxa. Hematoma, rompimento de vasos sanguíneos e o sangue extravasado forma uma cavidade, né? Também não houve aí rompimento da continuidade da pele, né? Também é um outro tipo de lesão que fica abaixo da pele, né? Pode ser uma equimose ou um hematoma. A diferença entre eles é que o hematoma vai formar uma cavidadezinha, né, e vai tender a ficar mais avermelhado, e a equimose tende a ficar mais arroxeada, né? Inclusive, um hematoma, ao final da absorção daquele sangue, vai se tornar uma equimose.
A amputação, que é a separação de um membro ou parte de um membro do resto do corpo, né? Quando acontece a separação do membro do resto do corpo, nós temos uma amputação, conforme nós estamos vendo aí no exemplo, né? Então, aí traz a medida de primeiros socorros para os casos de amputação, né? O que que a gente tem que fazer? Controle da hemorragia e cuidar da parte amputada. Quais são os cuidados que se tem que ter com a primeira pergunta? Como é que se controla a hemorragia aí no caso de amputação? Nós vamos já falar mais adiante, né, sobre a questão do controle da hemorragia, mas essa é uma das situações em que nós ainda podemos utilizar o torniquete, né, nos casos de amputação, porque em muitos casos é das poucas formas que nós temos, né, ou talvez a única forma controlar a, de controlar a hemorragia, certo? Então, uma vez que se controla a hemorragia, né, a depender do local que seja amputado, né, se você amputar um pedaço do dedo, uma falanginha, né, uma falange distal, é diferente de você amputar uma parte da perna, por exemplo, né? Então, pode-se tentar controlar a hemorragia somente com a pressão direta ou pode-se tentar fazer aí o torniquete. Cuidados com o membro. Limpe com soro fisiológico, né, com a parte amputada, sem imergir no líquido, envolva com gaze, preferência aí estéreo, pelo menos limpa. Coloque em 2 sacos plásticos, coloque o saco plástico em um recipiente com gelo ou água gelada. Transporte a vítima rapidamente para o hospital e leve o recipiente com o membro amputado. Então você coloca no gelo aí, não em contato direto com o gelo, mas em um contato protegido com o gelo. E aí você leva a pessoa com a hemorragia controlada e leva o membro que foi amputado protegido no gelo, para que ele esteja aí numa temperatura menor, né? Não é no meio do gelo, é em cima do gelo, é sobre o gelo, para que ele seja mantido numa temperatura entre 15 e 25 graus. Esse membro não pode ser congelado, né, porque isso vai dificultar o processo de reimplante, né? Então, sempre que a gente vê ou lida com alguma situação dessa, tenha sempre em mente de que esse membro pode ser reimplantado ao corpo, né? E aí, nesse caso, isso vai depender do quê? Da equipe médica que esteja disponível, do tempo, né, que da amputação até chegar no hospital. O caso vai ser avaliado, mas como existe essa possibilidade, os nossos primeiros socorros envolvem também o membro amputado, certo? Coloquei aí um estudozinho aqui em cima, né? Se vocês quiserem pegar, tá no material de vocês aí um estudo. É um artigo que fala do reimplante de membros, né? Tem algumas imagens, inclusive, bem interessantes de situações de reimplante de membros, tanto superiores quanto inferiores. Então, vocês podem estar dando uma olhada. Fratura, né? Temos a maioria de nós sabe o que é uma fratura, né? Mas aqui são definições, né? Rompimento total ou parcial de qualquer osso, ou seja, né, quando o osso se rompe, temos uma fratura parcial ou totalmente, né? Pode ser um rompimento, existem fraturas que não desconectam o osso, né? Existem aquelas fraturas que só trincam o osso, né? Fazem uma lesãozinha bem pequena, mas não deixa de ser fratura quando há um rompimento do osso. Sinais e sintomas: dor, deformidade do local, movimento anormal ou falta de movimento e impotência funcional em algum membro ou extremidade. A fratura ela pode ser aberta ou fechada, né, aberta ou exposta. Ela é fechada quando o foco está protegido por partes moles e com a pele íntegra. Aí você tem uma fratura fechada, a gente não consegue visualizar o osso. E ela é aberta ou exposta quando o foco da fratura está em contato com o meio externo, podendo o osso estar exteriorizado ou não. Então,
No momento em que ocorre ali a fratura, né, isso aqui tudo é só um osso, viu, gente? Ó, tá? É só um osso, é porque ele tá de duas cores aqui. Então, quando ocorre aqui a fratura, né, os ossos movimentarem, né, e pode acontecer aqui uma lesão de perfuração da pele, né, e se tornar uma lesão, uma fratura exposta, né, com exposição do osso, ou não, né, ou pode ser uma fratura que não que mantém essas partes moles e a pele preservadas e íntegras. Né? E aí tem duas imagens aí de fratura fechada, a primeira imagem, e de fratura aberta ou exposta na segunda imagem. Então aí tem um desenhozinho esquemático, né, mostrando as fraturas abertas, que é isso que eu acabei de mostrar aqui com o lápis e a caneta, e embaixo a fratura fechada. Procedimentos, né? O que a gente faz em caso de fratura? Sempre imobilização, né? Sempre nós vamos buscar preservar esse membro, certo? E outra medida aí é estancar a hemorragia quando houver, né? Encaminhar a pessoa ao serviço médico. Então, se aquele membro houve lá a fratura, a sua meta é colocar novamente no posicionamento linear, reto, e utilizar alguma coisa rígida. Eu não tenho aqui nada rígido no momento, né? Alguma coisa rígida que você vai usar aí para proceder à imobilização. Você pega outra coisa rígida que coloca embaixo e aí você vai utilizar a atadura para fazer a imobilização. Vamos supor aqui que a fratura foi aqui agora, né? Você coloca as partes em contato, coloca alguma coisa rígida e vai proceder à imobilização. Então, se foi um braço, coloca o braço aqui em alguma superfície rígida e procede à imobilização. As equipes especializadas possuem talas, tem talas moldáveis, tem vários tipos de tecnologia hoje, né? No nosso laboratório a gente tem algumas dessas também. Pode ser tala de madeira, pode ser daquelas moldáveis, acolchoadas, mais confortáveis, colorida, cor de laranja, cor de rosa, tem todo tipo de coisa hoje. Mas, independente disso, o princípio é o mesmo, né? O princípio é de que nós temos que ter uma superfície rígida, reta, que mantenha este membro imobilizado, imóvel, de modo que ele não consiga se flexionar, certo? Então você pode pegar um pedaço de pau, pode cortar um pedaço de aço, pode pegar um cabo de vassoura, pode pegar qualquer coisa que venha a estabilizar esse membro até que ele chegue, né, a um serviço de emergência e receba o cuidado definitivo. E se for uma lesão mais importante, ou múltiplas lesões, ou no corpo todo, nós já falamos aí que quando a gente tem que imobilizar o corpo todo, a gente precisa de uma prancha de imobilização, certo? Também tem o caso da fratura que acontece muito próxima da região do quadril, né? Fratura de membro inferior, muito próxima da região do quadril, né? Na região mais proximal do fêmur. Nesses casos também é interessantíssimo, é muito importante que a pessoa seja totalmente imobilizada, uma vez que vai ser difícil você imobilizar somente o osso. Então, nesses casos também tem que ser colocada a pessoa em uma prancha de imobilização. Fratura exposta, né? Os primeiros cuidados aí, estancar a hemorragia ainda, né? Não recoloque o osso exposto no interior da ferida. Não limpe ou passe qualquer produto na ponta do osso exposta. Em todos os casos, previna o estado de choque. Né? O que é o choque? É a perda de grandes quantidades de sangue, né? Que pode resultar em morte. Então, sempre nós vimos, né, que é o nosso primeiro parâmetro de avaliação no ABC do trauma é o C, é a circulação. Então, ali você vai acompanhando a questão da perfusão sanguínea, a característica do pulso, né? E se esse pulso começa a acelerar, se começa a haver aí
uma palidez cutânea, se a pessoa começa a perder o nível de consciência, se a pessoa começa a ficar muito fria, tudo isso são sinais de que a pessoa está entrando em estado de choque, que não é o choque elétrico, é o choque hipovolêmico aí no caso, né? O choque decorrente de um processo hemorrágico importante. Então você transporta essa pessoa para o hospital. É interessante aí também de não recolocar o osso exposto no interior da ferida, né? Uma vez que a gente tem que sempre lembrar que uma fratura, né, ela não envolve somente o osso, né? A movimentação daquele osso pode perfurar os vasos sanguíneos. Então, se você parar para pensar além do osso aqui, tem vasos sanguíneos importantes passando na região adjacente ao osso. Então, na hora que ele fratura, ele pode perfurar um vaso sanguíneo desse. Se você vai movimentar mais tentando recolocar, ele pode continuar perfurando, rompendo tecidos, aumentando a hemorragia. Então é interessante que a gente mobilize nada ou o mínimo possível, certo? Luxação, o que é luxação? Luxação é a mesma coisa que fratura? Vamos ver, né? Luxação é o deslocamento da extremidade de um osso ao nível da sua articulação. Então, a luxação, ela não é uma fratura, porque não é o osso que é fraturado, né? Mas ela é uma lesão articular, ela é uma lesão na articulação. Então, todas as nossas articulações, elas têm uma amplitude de movimento, certo? Elas têm uma amplitude máxima. O meu punho aqui, o meu pulso, né, ele consegue fazer essa articulação até aqui mais ou menos. Se eu movimento além do que ele pode ser articulado, eu vou fazer uma lesão na cápsula articular, que é aquela estrutura formada por ligamentos, né, por tendões, por algumas estruturas que vão conectar um osso ao outro, né? Vão ser formados aquele ligamento, tem um líquidozinho que lubrifica. Então nós vimos lá na anatomia, no sistema esquelético, vocês vão se lembrar, né? Que nós falamos lá sobre a cápsula articular. Então todas aquelas estruturas, elas vão se romper ao nível da articulação. E aí, sintomas, né? Dor intensa, deformação no local e impossibilidade de movimentação pelos dois primeiros motivos. Qual é o procedimento que você faz no caso de luxação? É o mesmo da fratura: imobilização do local e procurar o serviço médico, né? E aí, no caso, você vai imobilizar também da forma como ficou após a lesão. Então, tem aí algumas situações, ó, que nós estamos visualizando aí algumas imagens desta situação que pode acontecer, né, de luxação, que pode acontecer nas articulações. Entorse, né? O que é o entorse? Né? A torção, torcer o tornozelo, né? Às vezes acontece, é bastante comum. Eu acho que a maioria de nós já passou por isso pelo menos uma vez na vida, né? É a separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. Então, sintomas: dor intensa, movimentação e inchaço. Qual é a diferença do entorse para a luxação? O que diferencia um do outro? É exatamente o retorno ao normal, né? Então, quando você vai, a situação mais comum de entorse é quando você está lá andando na calçada, a calçada tem um desnível, um local mais baixo, e aí você pisa aqui com a parte de dentro e vai, né? E aquela articulação ela é forçada com o peso do teu corpo para além da amplitude, mas você percebe na hora por quê? Porque dói. Então você percebe na hora, aí você volta o pé, faz uma cara assim, sai pulando, dá uns 4 pulos. E aí, depois desses 4 pulos, aí você voltou, mas a dor continua, às vezes o inchaço chega, então você teve aí um entorse, né? Ou seja, né, no caso da luxação, ele vai e fica a lesão, né? Fica essa separação
da articulação, né, das partes ósseas ao nível da articulação. No caso da luxação, é permanente. No caso do entorse, é momentâneo. Procedimentos, né? Evitar movimentar a parte atingida, até porque você vai estar com muita dor, a sua vítima. Compressa gelada nesse primeiro momento, vai diminuir a hemorragia interna, vai fazer vasoconstrição às baixas temperaturas, aí o frio, né? E vai diminuir o processo hemorrágico, vai diminuir o edema posterior. Imobilizar a parte afetada e procurar um serviço médico. Então aí tem esse tipo de entorse mais comum, né, que nós falamos agora, que ocorre o rompimento aí de algumas estruturas, né, de alguns ligamentos que vão ser responsáveis por essa lesão. Distensão muscular. Se é distensão muscular, é porque é no músculo, né? Então, é a lesão do músculo causada por um movimento brusco e violento, né? Sintomas: dor intensa à movimentação, contratura da musculatura atingida, certo? Então, muitas vezes acontecem lesões musculares, né? E por que acontece essa lesão muscular, né? Geralmente por uma falta de preparo ou de condicionamento ou por um grande esforço sobre a fibra muscular, né? Um movimento muito brusco, né? Muito comum nos atletas aí, nos atletas não, né? Nos jogadores eventuais de futebol, né? Muitas vezes a pessoa está lá parada, está lá em casa, né? E todo o exercício físico que a gente vai fazer, a recomendação é que a gente comece aos poucos, né? Na verdade, tudo que a gente faz na vida é interessante você dar um passo de cada vez, né? Seja para tudo, né? Seja para você começar o seu negócio, seja para você ser um empreendedor, seja para você iniciar alguma atividade, seja para você fazer uma atividade física. Então você vai aos poucos ganhando condicionamento físico. Acontece às vezes de a pessoa desafiar o seu corpo, né, de estar lá ir para um futebol, estar muito tempo parado e já quer ser o artilheiro do time. E aí quando ele vai, muitas vezes passou muito tempo parado, está sem condicionamento nenhum, né, e aí ele vai dar um chute muito forte na bola e acaba fazendo, né, um estiramento muito forte da musculatura que causa essa lesão no músculo, né, causada por esse movimento brusco. Então, isso daqui é a distensão muscular, né, vai fazer essa lesão muscular. Não é ósseo, não é articulação, né, mas é uma lesão também que tem a ver aí, que muitas vezes vai exigir os primeiros socorros, né, e que também tem uma dor muito importante. Daí vai formar aí essa área aí de hematoma com equimose, né, da qual nós falamos mais anteriormente, a partir de um ponto de distensão muscular. E a contusão é a lesãozinha mais de menor gravidade, né, lesão nos tecidos provocada por uma pancada sem que haja rompimento da pele. Sintomas dor local e inchaço. Os procedimentos que você vai fazer são evitar movimentar a região atingida, fazer compressa gelada e procurar o serviço médico. Né? Os procedimentos aqui em caso de distensão muscular são exatamente os mesmos. Essa compressa gelada ela vai diminuir o edema que se forma aí posteriormente, conforme vocês estão vendo nessa imagem que está aparecendo aqui, certo? No caso da contusão, essa contusão aqui foi bem importante, né? Mas seria uma contusão aqui, né, de menor monta, né? Tem gente que vive com essas contusões, né? Já vi muita amiga minha falar assim, eu não sei onde é que eu me machuco tanto, eu só vivo com as manchas nas pernas, né? Às vezes bate, às vezes a pessoa é muito desastrada, só vive batendo daqui, bate ali, e aí acaba que sempre tem essa contusão, né? Sempre tá batendo em alguma coisa, no braço, na perna, e aí vai ficar com essa manchinha aí, com essa equimose, com esse hematoma
no membro. Primeiro socorro sempre é questão de imobilização, né, em todas essas lesões. E lembra sempre que a compressa gelada, no momento da ocorrência, ela é uma boa medida para levar, né, tanto a analgesia como a vasoconstrição, e em consequência da vasoconstrição vai haver uma diminuição da hemorragia interna e posteriormente do inchaço e posteriormente da equimose. Objetos transfixados, né? Eita, olha aí a imagem aí, o cabo foi morto com a chave de fenda. Eita, mulherada violenta, nunca vi. Então, olha só aí, né? O que que se faz quando tem um objeto transfixado, né? Não se deve remover o objeto. Muitas vezes ele pode estar controlando aí ou diminuindo a intensidade da hemorragia. Se você remove, você pode agravar essa hemorragia. Imobilizar e proteger o objeto de movimentação. Quanto mais você movimentar, maior tendência à hemorragia também. Prevenir o estado de choque, né? Apesar de que nessa imagem aí a gente já está vendo que o camarada perdeu bastante sangue. Apesar de que ele está bem coradinho, né? Para ter perdido muito sangue, eu estou achando a coloração da pele dele bem, né? Ó, rosadinho. Enfim, né? E transportar a pessoa ao hospital, certo? Então, importantíssimo aí nesses casos de objeto transfixado não remover, até por conta da dor que a pessoa vai estar sentindo, né? Muitas ela não vai permitir. Então, dando sequência aí, nós vamos falar um pouco sobre a hemorragia agora, né? O que que é a hemorragia? É o extravasamento de sangue provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, seja esse vaso sanguíneo artéria, veia ou capilar. E quais são as consequências dessa hemorragia, desse extravasamento de sangue? Anemia, diminuição do número aí de hemácias, hipovolemia, de pouco, volemia de volume sanguíneo. Então, é pouca volemia, vai diminuir o volume sanguíneo. A diminuição do volume sanguíneo pode levar ao estado de choque, que é aquela condição que nós falamos agora há pouco, onde a pessoa vai perdendo o sangue circulante. O estado de choque pode levar à morte. Então a gente vê aí que a hemorragia ela é uma cascata ascendente aí de acontecimentos que, se não for controlada, ela pode ir piorando até chegar à morte. Então o sangue ele é vital para nós, né? Os líquidos corporais de um modo geral. Então, o controle de grandes hemorragias é prioridade, né? CAB. Quanto mais sangue perdido, maior a gravidade. Temos uma diferença aí entre hemorragias arteriais e hemorragias venosas, né? Nas hemorragias arteriais, o sangue sai em jato e a coloração ela é vermelho vivo. Nas hemorragias venosas, o sangue é mais escuro e sai contínuo e lentamente escorrendo pela ferida. Então, lembrando que as artérias, elas são os vasos sanguíneos que acabaram de sair do coração. A bomba acabou de empurrar esse sangue. Então, se há uma lesão arterial e uma hemorragia arterial, o sangue, o coração bombeia e esse sangue já sai do corpo. Ele vai sair em jato, né? A pessoa vai perder muito sangue muito rapidamente. Nas hemorragias venosas, esse sangue ele já foi distribuído para os tecidos, já está voltando para o coração. Então, ele já volta com menos força do que em relação às artérias. Então, as hemorragias arteriais são mais importantes, né? O ideal é que elas sejam controladas o mais rapidamente possível. Então, tem aí a diferença aí, né, nessa imagem superior, a hemorragia arterial, e na imagem de baixo, uma hemorragia venosa.
Temos também a hemorragia externa, que pode ser vista porque o sangue extravasa para o meio ambiente, proveniente de uma ferida. E temos a hemorragia interna, na qual o sangue extravasa para o interior do próprio corpo, dentro dos tecidos ou cavidades naturais. Certo? A hemorragia interna ela é muito comum nos grandes acidentes, nos politraumatizados, nos acidentes com impacto principalmente na cavidade torácica e abdominal, né? Ou intracraniana, né? Todas elas vão trazer sintomas, evidências, né? Geralmente na cavidade abdominal, na palpação, a pessoa sente dor, né? Quando há algum processo hemorrágico interno. Então a pessoa às vezes cai de moto, né? Voa ali a uma certa altura e tem um impacto no chão, né, ou em alguma coisa, ou em uma parede, ou em um veículo, né, e aquele impacto ele pode levar aí ao rompimento de estruturas internas, né, e essa hemorragia ficar, você pode chegar numa pessoa dessa, ou ela pode ter batido a cabeça, né, formar também um traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE, e você também não está vendo, mas aquela hemorragia está acontecendo. No caso da hemorragia intracraniana, vai levar aí a sintomas, né, vai levar a um rebaixamento do nível de consciência, a inconsciência, a pessoa não vai mais responder, uma série de sintomas neurológicos. Já em relação à cavidade abdominal e torácica, né, a dor, ela é um sinal muito importante nesse primeiro momento de atendimento, né? Então, você tocar ou a pessoa reclamar de dor, uma dor mais importante, ela é sugestiva de hemorragia interna e já nos abre aí um cuidado maior. Quais alterações no nosso corpo ele padece aí no processo de hemorragia? Né, com a perda de até 15%, mais ou menos 750 ml de sangue, nós permanecemos sem alterações. Ah, não, professor, porque eu já fui doar sangue, lá doei, tiraram meu sangue, né, lá, mais ou menos meu litro de sangue, e lá eu já comecei a ficar com tontura. Né? Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Mas, de um modo geral, a gente suporta aí uma certa quantidade de sangue perdida. Perda de 15 a 30%, que é até 1,5 litro de sangue, aí a gente já começa a entrar num estado de choque. Perdas de mais de 30%, choque descompensado, né? Já descompensa as nossas estruturas orgânicas. Perda de mais de 50% de sangue, então nós entraremos aí num choque irreversível, com parada cardiorrespiratória e morte. Né? Lembrando também que o nosso sangue, né, os líquidos na circulação, eles são essenciais para a manutenção, inclusive, da pressão arterial, que é necessária ao transporte das substâncias no nosso organismo. Então, é a força desse líquido, né, se a gente pegar aqui um vaso sanguíneo, é a força desse líquido contra a parede do vaso sanguíneo que vai formar a pressão arterial. Se você não tem líquido, ou se esse líquido está sendo perdido em grande quantidade, um primeiro sinal também é a pressão arterial que começa a cair, começa a baixar. Se esse líquido não tem força para fazer o choque contra a parede, o pulso ele começa a ficar muito fraco, ele começa a ficar muito fino. É um pulso que a gente chama de filiforme, é um pulso bem fininho, a pressão começa a cair, a pessoa começa a ter uma sudorese, começa a empalidecer, começa a ficar mais pálida. Então tem uma série de sintomas aí que nos avisam. Né? Em caso de hemorragia, é interessante você procurar um serviço de saúde o quanto antes, o mais rápido possível. Para quê? Para que se coloque lá soro, né? Nesses casos no hospital se funcionam dois acessos calibrosos e muitas vezes, né, se corre dois soros de uma vez, né? Muitas vezes o rig com lactato, para você repor essa volemia que foi perdida. O que é a volemia? O volume de líquidos na circulação. Então você tem que manter uma certa quantidade de líquidos para que o sangue consiga circular, né? E quanto antes se chegar no serviço de emergência ou quanto antes o socorro chegar, melhor, né? Tem situações, por exemplo, eu trabalhei no município de Bonfim, né? E as pessoas às vezes tinham um acidente na estrada perto de Bonfim, né? E elas tinham a cabeça lá de que
por ter em Boa Vista uma assistência melhor, tinham que trazer sempre para Boa Vista, né? De fato, o Hospital Geral de Roraima é muito superior em assistência, em qualidade, em equipamento, em equipe, ao Hospital de Bonfim. Porém, né, é importante essa avaliação inicial, né? Muitas vezes um soro salva vidas. Muitas vezes tem uma hemorragia importante e muitas vezes a gente não está vendo essa hemorragia. No caso de um acidente, a gente considera aí todo mundo um politraumatizado, toda vítima de acidente. Então, essa primeira assistência ela é muito importante, né? E soro salva vidas. Não, nunca esqueçam disso também, né? Porque ele repõe volume. Sinais e sintomas da hemorragia, né? Aí tem tudo isso que a gente falou agora há pouco, né? O pulso se torna fraco e rápido, a pele fica fria e úmida, pegajosa, as pupilas podem ficar dilatadas, já no estágio mais avançado, né? Já de morte, né? Das células do encéfalo. Queda da pressão arterial, paciente ansioso, inquieto e com sede, náusea e vômito, respiração rápida e profunda, perda de consciência, parada respiratória e choque. Todos esses são sinais e sintomas do processo hemorrágico. Controle da hemorragia externa, né? Então, todos esses casos de hemorragia, né? Como é que a gente faz com isso? Qual a assistência em caso de hemorragia? Primeiro de tudo, o método da pressão direta. Pura e simplesmente, você vai pegar lá alguma coisa que está tendo lá uma hemorragia, pegar aqui algum objeto, e lá nesse objeto lá que está acontecendo uma hemorragia, você vai aplicar aqui, vamos pegar aqui esse Nescau, você vai aplicar aqui uma pressão direta. Então, se essa lata de Nescau começasse a sangrar, se ela fosse aqui a parte do corpo membro de alguém, a primeira coisa que se faz para estancar a hemorragia, pega um pano, uma gaze, qualquer coisa de preferência limpa ou estéril, e você pressiona diretamente sobre a lesão e segura. Segura. Se mantém lá segurando esse ferimento, né? Isso é a pressão, você segura com uma certa pressão, com uma certa força e vai segurar até que cesse aquele sangramento. Se você tiver uma atadura para você não ficar segurando e a atadura segurar por você, melhor ainda, né, que você mantém lá envolvido na atadura. Ou se for uma região que não dê para envolver na atadura, se tiver um esparadrapo, alguma coisa que fixe, melhor ainda. Torniquete somente em caso de amputações. Não é aconselhado por provocar o necrosamento do órgão ou membro e, consequentemente, sua amputação. Então, o torniquete ele é sempre o último recurso, né? Nós vamos colocar um outro videozinho aí mostrando a questão do torniquete, como é que funciona. Então, ele não é aconselhado porque ele é muito perigoso, né? Então, ele é feito de uma forma por pouco tempo, restrito a situações de amputações ou, em último caso, de controle de hemorragia. Você tentou controlar com a pressão direta, tentou utilizar outros métodos, tentou enfaixar e não conseguiu controlar, né? Pode ir utilizando o torniquete, mas tendo cuidado de ir descomprimindo, né? De fazer de uma forma que não leve à amputação e ao necrosamento do restante do membro. Depois eu vou mostrar melhor esse procedimento aí do torniquete. Tá aqui o método da pressão direta, né, executado aí, temos aí a imagem, né, no caso do membro superior. Aqui está explicando como é que você faz um torniquete, né? E aí explica aqui o procedimento. Passe uma faixa de tecido ao redor do membro ferido 2 vezes, dê um meio nó, né? Você vai passar a faixa e vai dar meio nó. Coloque um pedaço de madeira, uma vareta, uma caneta ou qualquer objeto semelhante no meio do nó. Faça um nó no pano sobre a vareta, certo? Então, em suma, né, você vai pegar lá o paninho, vai amarrar esse primeiro nó bem fragilmente, bem não aperta, né?
deixa ele folgado, deixa ele frouxo. Você coloca lá a varinha, dá um segundo nó por cima da varinha ou da caneta, do que houver. E com a caneta é que você vai apertando, né? E é esse apertar aí que vai fazer o torniquete. Então você vai apertar o torniquete, vai girando, e assim você pode tanto apertar como afrouxar, né, com esse controle aí da vareta ou da madeira que você utilizar, certo? Ele serve para... E aí você roda, aperta, controla a hemorragia, você descomprime para restabelecer a circulação do membro e por aí vai mantendo, né, esse torniquete, sempre observando o membro para não cessar totalmente a circulação naquele membro. Situações de hemorragia interna, ele traz aí alguns sinais aqui, né, que a gente tem que visualizar. Pulso fraco e rápido, pele fria e pálida, sede e muito suor, tontura, confusão mental e inconsciência, calafrios e o abdômen em tábua ou duro. Né? Todos esses duro aqui já em consequência de um processo hemorrágico. Né? Então, todos esses daqui são sinais e sintomas de que há uma hemorragia interna. Hematoma e edema, né? O hematoma é um sangramento que ocorre abaixo da pele após uma pancada e o edema é o inchaço, né, consequente a esse hematoma. Como a gente falou, né, sempre é uma boa pedida colocar o gelo, né, ou gelo direto, ou a compressa gelada, o que você tiver, que consiga baixar a temperatura e fazer a vasoconstrição daquela região, que vai diminuir o inchaço posterior e vai melhorar, vai acelerar o processo de recuperação dessa lesão. Sangramento do nariz, né? O que se faz aí quando o nariz sangra, né? Ocorre quando algum vaso sanguíneo se rompe, em sua maioria tem solução rápida, sem necessidade de atendimento médico. Então é muito comum aí nas nossas crianças, né? Ou em nós quando éramos crianças, por conta da maior fragilidade das mucosas. Então, sempre que houver algum sangramento nasal, né, qual é o primeiro socorro aí, qual é o atendimento? Apertar as laterais do nariz contra o septo por alguns minutos. Sente a vítima que ela deve ficar reta, nem com a cabeça para frente e nem para trás. Então, é muito comum, né, a pessoa dizer, não, senta e bota a cabeça para trás. Né, Então, a recomendação de primeiros socorros é que a cabeça fique na posição reta, né, colocar um chumaço de algodão na narina, isso vai também ajudar a estancar a hemorragia, vai ser aquele método de pressão direta sobre a hemorragia, só que dentro da narina, quando você coloca em um chumaço de algodão. Né? Esse chumaço pode estar levemente umedecido também. Colocar toalha úmida, fria ou gelo sobre o rosto. Também vai ajudar no mesmo procedimento de vasoconstrição. E não assoar nariz pelo menos 1 hora após cessar o sangramento, senão você pode estar precipitando uma nova hemorragia. Beleza? Então, por enquanto é só isso, galera. Um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.